Se você tem uma certa dúvida de como utilizar imagens externas para criar um efeito de sobreposição, veremos neste tutorial como ativar o add-on denominado Image Planes para poder fazer um efeito bem legal aqui na área de trabalho. Para nós ativarmos esse complemento, que é o add-on, nós vamos vir aqui no menu superior chamado Edit, que é o Editar, e vamos clicar em Preference, que é a caixa de configurações. Aqui na caixa de configurações, vocês vão ver que na esquerda eu tenho algumas guias e entre elas está a guia de complementos. Eu vou clicar nessa guia. Aqui, para eu buscar o add-on que eu preciso, eu vou clicar na lupinha e vou utilizar a palavra em inglês escrevendo Image. O próprio Blender já traz aqui o add-on disponível para essa finalidade, que é o Import Export Image as Plane. Nós vamos selecionar a sua esquerda e vamos, se quiser que esse add-on funcione sempre, clicar nesse ícone e salvar essa opção chamada Save Current State. Caso desejemos usar apenas essa vez, basta a gente selecionar e sair aqui. Vocês vão notar que quando eu acionar o menu File, que é o menu de arquivos, na opção Import vai ter o nosso add-on ativado aqui chamado Image as Planes. Como é que vai funcionar isso? Para o experimento, eu baixei junto à internet duas imagens gratuitas, da qual eu utilizarei para mostrar a vocês como a gente pode utilizar de forma simples esse efeito de sobreposição. A primeira imagem será a imagem que será um plano de fundo. A segunda imagem, eu baixei uma nuvem em transparência que eu utilizarei para criar o efeito desejado. Então, com essas duas imagens baixadas, vocês podem utilizar a que vocês quiserem. Nós vamos então fazer o nosso experimento agora aqui conforme prometido. Vamos selecionar File, vamos vir na opção Import e vamos clicar em Image as Plane. Nós somos levados ao diretório de carregamento de imagens e vocês vão buscar aqui na esquerda o diretório ou a mídia removível, onde vocês têm uma imagem baixada aí para executar o efeito. Aqui embaixo vocês vão ver que eu tenho algumas configurações simples, da qual eu não vou mexer nisso. E eu sei que essas imagens que eu baixei, elas estão disponíveis na pasta chamada Downloads. Veja que eu tenho a informação das imagens, mas eu não tenho a visualização. Então, para visualizar a imagem, eu vou clicar nesse ícone aqui no status superior da janela, e aqui eu consigo ver as imagens pela aparência. No caso, nós vamos carregar, podemos carregar as duas ou uma, se quisermos. Eu vou carregar primeiro a imagem que será o plano de fundo. Selecionando, eu vou vir aqui em Import Image as Plane, clicar com o botão esquerdo. Eu vou aumentar com essa de escala essa imagem, tá? E para vermos a imagem sobre o plano, nós vamos clicar aqui em cima. Podemos clicar na terceira esfera, que é o modo Lock Dev, ou podemos clicar na última esfera aqui, que é o modo renderizado. Então, dessas duas formas, nós podemos utilizar a visão da nossa área de trabalho. E aqui a gente consegue ver a imagem baixada e vem diretamente num objeto plano. Para criarmos efeitos de sobreposição, vamos então baixar a segunda imagem, que é uma imagem no formato PNG, formato de transparência. Vamos voltar em File, vamos vir aqui em Import, novamente vamos clicar em Image as Planes, somos levados àquela área e dessa vez eu vou selecionar a imagem que eu sei que tem o efeito PNG. Lembrando a vocês que vocês podem utilizar a imagem que vocês quiserem. Vamos vir aqui em Import Image as Plane. É criado uma nova imagem aqui. Essa imagem está pequena. Vamos usar o S de escala para aumentá-lo. E vocês vão ver que eu tenho aqui, selecionando o ativador Move, como trazer essa imagem para dar um efeito mais para frente. Porém, pessoal, se eu aproximar aqui, vocês vão ver que essa imagem, além dela estar com uma formatação escura aqui junto ao principal, que é a nuvem, ela traz um efeito de sombra na imagem que está como plano de fundo. E não é isso que eu quero que essa imagem ela crie um efeito de transparência para sobrepor sobre a imagem que está no fundo. Então, com ela selecionada, já que ela é PNG, nós vamos vir aqui no editor de propriedades, clicar no ícone Material. Aqui em Material, vocês vão ver que eu já tenho a aplicação dessa imagem pelo add-on. Nós vamos correr essas configurações até encontrarmos uma guia chamada Settings, que é a guia de configurações dessa imagem. Veja que eu tenho aqui uma opção chamada Blend Mode, ou modo de mistura. O primeiro passo
para fazer com que essa imagem fique transparente, nós vamos vir aqui, selecionar essa caixinha, mudar de opaco para o modo Alpha Blend, que é a mistura alfa. Com isso, vocês vão ver que aquela cor escura no plano, ela desaparece e passa a ter o efeito de transparência na imagem. Porém, nós vamos notar que se eu selecionar a imagem, existe o quê? O sombreamento desse plano, dessa segunda imagem, sobre a imagem de fundo. Então, para eu poder retirar esse efeito, eu vou vir aqui nessa opção chamada Shadow Mode, que é o modo de sombra. Vamos mudar de opaco para nenhum. Com isso, a gente tira aquele sombreamento da imagem da frente sobre o plano de fundo. E aqui, se vocês quiserem sobrepor uma com a outra, vocês podem criar aqui um efeito legal. Se quiserem até fazer uma animação dessa primeira imagem passando sobre a segunda, a gente pode diminuí-la. Vou usar aqui um S, por exemplo. Vou colocar aqui. Se eu quiser fazer um efeito dessa nuvem caminhando aqui pelo fundo, eu posso simplesmente posicionar essa imagem aqui, usar a linha de animação, que é a timeline. No frame 1, eu vou usar a opção I e vou acionar uma chave de locação. Posso vir aqui no frame 100, movimentar um pouquinho essa imagem aqui para a esquerda e, com o cursor na área, tecla I, Location para fechar a animação. Se eu voltar aqui e der o play, vocês vão ver essa imagem sobrepondo a outra imagem fazendo um movimento de animação. É evidente que isso é apenas um experimento para demonstrar a vocês como se faz o efeito. Caso vocês tenham interesse de utilizar esse artifício para criar algo bem interessante ou até mesmo efeitos tridimensionais numa paisagem, aproveitem e utilizem o complemento que foi indicado. Bom proveito! E até o próximo tutorial.